Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite em nome do senador Valdemir Moca, da senadora Ana Amélia. Gostaria de parabenizar o senador José Serra. Eu acredito que esse é um papel nobre do nosso legislativo, exatamente de buscar aprimorar o ambiente legal onde ocorrem as atividades regulatórias. Eu não poderia deixar de fazer uma menção, de dizer que eu creio que esse é o grande papel. Eu acredito que, ao contrário, quando o Legislativo trata de casos muito específicos e, na verdade, descumpre o próprio ambiente regulatório, eu creio que aí, assim, a gente vai criando um ambiente de incerteza no país que não é desejado. Mas eu creio que esse é, sem dúvida nenhuma, uma contribuição importante, uma reflexão que o Senado faz com um projeto de lei para aperfeiçoar o ambiente regulatório. Eu vou fazer uma apresentação muito curta, até para a gente ter tempo de debate, sobre algumas ações dentro da Anvisa em relação a esse tema. Nós temos uma lei que é de 76, dava um prazo máximo de 90 dias, é uma lei datada. Na verdade, nos anos 70, a complexidade tecnológica era completamente diferente de hoje. Eu diria que hoje 90 dias é um prazo excessivo para alguns processos e é um prazo absolutamente não cumprível para outros processos. Por exemplo, não há lugar do mundo em que um medicamento novo, uma molécula absolutamente inovadora, seja registrada antes de 90 dias. Por outro lado, há procedimentos, alterações pequenas, de baixo risco, que podem sim ser implementadas até num período de tempo pequeno. Então, essa lei efetivamente caducou, era de uma outra época. Nós temos uma resolução de pós-registro, que foi de 2009, que dava implementação imediata para determinadas ações pós-registro. O pós-registro, sinteticamente, são todas aquelas alterações que um produto sofre depois que ele já está registrado. Podem ser desde pequenas alterações, vamos dizer assim, de formulação diferente, de embalagem diferente, até grandes alterações, como a alteração do produtor do insumo básico, por exemplo, ou do local de fabrico, etc. Nós temos a Instrução Normativa 11 de 2009, que colocou já uma medida, vamos dizer assim, de agilizar processos, de alteração de local de fabrico. Se a Anvisa não reprova em 60 dias, ele é de implementação imediata. E temos uma RDC, uma Resolução de Diretoria Colegiada de 2014, que ela dá os critérios de priorização. Essa resolução ela foi muito importante e isso é utilizada para todos os processos da Anvisa. E ela estabelece que critérios devem ser utilizados. Uma solicitação de um protocolo de ensaio clínico até um pedido de registro ter a análise prioritária. Nessa resolução, ela dá o prazo de manifestação de 75 dias, quando se trata de registro, e 90 dias de pós-registro, a contar do processo de priorização. Ou seja, seguindo uma tendência regulatória mundial de agências regulatórias do Canadá, Estados Unidos, Japão, Europa, fixa um prazo para que a agência dê a primeira manifestação. Nesses casos prioritários, se é o primeiro genérico, se é um produto a ser usado no Programa Nacional de Imunização, se é uma doença rara, negligenciada ou emergente, se é um processo para o desenvolvimento produtivo, se é uma situação de desabastecimento ou se é uma inovação radical fabricada no país. Por exemplo, uma droga desenvolvida em nosso país, ela automaticamente entra nesse caso. Só para dar um exemplo recente, se a fosfetanolamina tivesse feito todos os testes de estabilidade, segurança, eficácia, ao pedir o registro, por esse critério, ela passa automaticamente a ter da Anvisa a manifestação já nos primeiros 75 dias. Então, não precisaria nenhuma coisa especial, porque esse arcabouço já está previsto. Isso tem funcionado, está aqui do lado da Clarice Petramalho, da Conitec. Por exemplo, as novas drogas para hepatite C foram aprovadas na Anvisa num período um pouco inferior a 4 meses de todo o processo, similar ou inferior ao tempo que levou, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Bom, mas temos problemas, Isso são algumas das ações que vêm sendo efetivadas, mas efetivamente há ainda muito a ser feito e a Anvisa tem trabalhado constantemente todas as áreas técnicas da Anvisa para que a gente vá aperfeiçoando os processos. Eu aqui trago um ano a ano, desde 2010, na coluna azul, o número de registros protocolados naquele ano, em vermelho, o número de registros publicados. Isso é para registro, ou seja, novos produtos que estão sendo registrados.
Como a gente olha, a gente tem feito um esforço grande, né? Em 2015, por exemplo, a gente conseguiu, né, com esse esforço, publicar um pouco mais do que recebeu, inclusive não deixando uma fila significativa para o próximo ano. No pós-registro, esse quadro ainda não é o ideal. Nós estamos, eu vou falar um pouquinho na frente, nós estamos na véspera de uma aprovação de uma nova resolução de diretoria colegiada que vai dar uma velocidade muito maior para esse problema do pós-registro, que era uma das grandes filas que a gente tem ainda na Anvisa, mais de 3.600 pedidos esperando a fila. E, sem dúvida nenhuma, todas as vezes que a gente tem uma fila, que é uma fila de grandes proporções, nós temos que obrigatoriamente rever o processo. Né? Isso está sendo feito, a Anvisa está fazendo um processo, a nossa diretoria de registro. Deixa eu só fazer uma pausa aqui para receber o senador José Serra, autor do projeto. Ministro, como vai? E eles estão lá, senta aqui, Bom, retomo. A nossa diretoria de registro, inclusive nosso diretor aqui presente, tem feito um esforço constante que refletem nessa melhoria recentes de reavaliar os processos exatamente para que a gente possa ter mais agilidade, garantindo a segurança e a eficácia, né? Porque a Anvisa e qualquer agência regulatória do mundo tem que buscar esse equilíbrio entre processos o mais eficazes possível no sentido da velocidade, mas que, ao mesmo tempo, não deixem dúvida de que o que está sendo concedido para a utilização tem, efetivamente, a sua segurança e a sua eficácia estabelecida. Nós tivemos, em 2013, né, esse edital de publicação, que ele, inclusive, ele faz com que alguns dos gráficos que eu vou mostrar à frente, eles tivessem sido, de alguma maneira, alterada a sua ordem, né? Por quê? Num acordo, inclusive, atendendo a uma solicitação do setor produtivo, essa notificação feita em 2013, ela possibilitou que as empresas priorizassem, as próprias empresas priorizassem na fila que produtos elas gostariam de mover para uma posição adiante. Isso fez com que alguns produtos, talvez de entrada mais recente, fossem despriorizados por aquela empresa e eles foram para, vamos dizer assim, por uma posição anterior na fila. Então, a partir desse edital, alguns dos gráficos que a gente vai ver adiante, eles sofrem, vamos dizer assim, com esse mecanismo, né, de que nessa priorização, muitas vezes, coisas mais novas foram priorizadas e coisas antigas foram colocadas atrás. Então, processos antigos indicados como de menor prioridade impactam nesse prazo. Aí abaixo no gráfico a gente vê que percentual de processos estão permanecendo na fila ELCAS e medicamentos genéricos similares ao final de 2015. Ao final de 2015 a gente tinha pouco mais só de 15%, né, dos pedidos de registro que entraram para medicamentos genéricos e similares que permaneciam na fila. Aqui a gente tem a série histórica do prazo, né, para conclusão de análise. Aí são petições de registro para biológicos genéricos novos e similares, que são o objeto que é tratado pelo projeto de lei. A gente observa, né, tem aquela tendência de crescimento em 2014, que é produzida por aquele efeito que eu falei anteriormente. As empresas, ao fazerem a sua priorização, elas podem ter escolhido, seguramente, produtos que tinham mais interesse comercial e, nisso, processos que já estavam na fila para ser avaliados terminarem com uma posição anterior. Mas há uma tendência, já 2015, de retomada, né, dessa tendência decrescente em relação à série histórica do prazo. Aí é pós-registro. Né, nós temos também uma situação semelhante, né, nós tivemos em pós-registro, como eu falei, nós estamos na véspera de uma alteração importante das regras para que a gente possa ter uma maior velocidade na análise. Chamo a atenção para a última linha, em que nós temos procedimentos simplificados, né, no prazo de análise para genéricos e similares, como a gente tem conseguido cumprir. O gráfico ali está sendo cortado já no seu final, mas eu tenho dado aqui, por exemplo, em 2015, nós usamos somente 39 dias para fazer análise de genéricos novos e similares, que incluíam-se nessa instrução normativa 11 de 9, que eu fiz referência no início, que prevê determinados processos simplificados. Eu chamo a atenção para esse procedimento, exatamente reforçando a ideia de que, com base numa avaliação de risco,
é possível e necessário estabelecer prazos diferentes. Processos que não têm risco relevante, eles podem e devem ser tratados com a velocidade maior do que processos que têm um maior risco e que, por isso, exigem uma análise mais complexa. Bom, aqui a gente tem uma comparação, essa é feita por um instituto internacional, né, que trabalha com atividade regulatória. Eu só chamo a atenção dos senhores, no começo não sei se todos conseguem ver, mas é a média dos dias que uma agência leva para registrar um novo produto. Né? Isso não é um trabalho extensivo, eles fazem essa pesquisa com empresas, com um quantitativo de empresas de vários países do mundo. Os países que têm uma média menor, né, no canto esquerdo, eles não fazem, na verdade, processo de avaliação de registro. Né? Ali está a Argentina, por exemplo, só com 200 dias de média para análise. Mas a Argentina, o que ela faz é só validar um registro que foi feito por outra agência. Eles não têm ainda um Anvisa ou um FDA na Argentina. Depois vem os países que fazem... Nem tem genéricos. Na Argentina não tem genéricos. Não. Então o fluxo de medicamentos para validar é muito pequeno. No segundo bloco, a gente tem países que fazem uma avaliação simplificada. Né? No terceiro e no quarto bloco, a gente tem aqueles países que têm agência regulatória e que fazem essa análise. O Brasil está ali, é o primeiro daquela coluninha amarela, né? Em torno de 400 dias. Logo, a China está depois, né? Vai já para mais de 500 dias e assim por diante. Na última coluna estão os que fazem uma avaliação, digamos assim, ainda mais complexa, porque geralmente são os que primeiro recebem aquele pedido de registro. Mesmo lá, quando a gente olha Canadá, Estados Unidos, Europa, estão em torno de 300 dias também. Por isso eu digo que é preciso separar, né, dentro dos processos, como a Anvisa tem feito, o que são processos de baixo risco, que tem, vamos dizer assim, um potencial muito menor de criar problemas para a saúde pública, de processos mais complexos que necessariamente vão exigir uma análise mais detalhada. Algumas medidas de transparência, eu creio que é outra preocupação importante do projeto de lei, que eu já parabenizei na sua ausência, senador, parabenizo agora na presença, né? Pela iniciativa. A Anvisa tem tomado medidas nesse sentido, é fundamental que o setor regulado, o cidadão, as universidades saibam o que acontece na agência. Atualmente, todas as filas de análise da Anvisa estão disponíveis no sítio eletrônico. Então, ninguém pode mexer na fila, um diretor dizer, olha, eu quero que esse produto saia da posição 100 para a posição 2. Essa fila segue rigorosamente o critério de ordem de chegada, só é alterada a fila por aqueles critérios de prioridade, ou seja, uma análise do protocolo da vacina de dengue, do protocolo clínico da vacina de dengue do Butantan. Como é um produto para usar no PNI, ele foi automaticamente alçado à primeira posição da fila para ser analisado. Segundo, todas as cartas de aprovação e reprovação, desde julho de 2015, também estão disponíveis no sítio eletrônico da Anvisa. Assim como há uma divulgação de um relatório trimestral na nossa gerência de medicamentos, que faz todo esse procedimento de forma que o setor regulado pode acompanhar a cada trimestre os trabalhos que estão sendo realizados. Estou terminando, viu, deputado? Congelou aí o... Desculpa, aí está o nosso sítio eletrônico, né, e ficam aí os links dessas medidas que eu falei de transparência, ou seja, qualquer pessoa, o setor interessado, o setor regulado, a pessoa que fez pode verificar imediatamente. Aqui tem medidas adotadas para a redução do tempo de análise. Tem várias ações de redução do número de solicitações de esclarecimento técnico, são as exigências. O tempo de fila, é importante isso para conhecimento dos senadores, o relógio não para em nenhum momento. Então, se o pedido de registro ele está tecnicamente completamente acertado, cumprindo todos os requisitos e com todas as informações necessárias, ele entra e sai da Anvisa com o resultado final. Quando ele não tem todas as informações, a Anvisa precisa fazer exigências e solicitar que a empresa informe e corrija ou complemente informações que estão dentro do processo. Isso é o que a gente fala no nosso jargão, as exigências feitas pela Anvisa. Então, como o relógio não para,
a gente tem, quando a gente analisa os gráficos, que depois que o processo começa a ser analisado, praticamente o tempo é dividido meio a meio entre análise na Anvisa e no laboratório produtor que pediu o registro. Então, um dos esforços que a Anvisa tem feito, a gente fala entre nós, almejando a exigência zero, de instruir os produtores, principalmente os produtores nacionais, os médios produtores, pequenos produtores, para que os pedidos, quando cheguem na Anvisa, eles cheguem tecnicamente consistentes, de maneira que não seja necessário a solicitação das exigências. Isso acelerará muito, encurtará muito o tempo. Nós tivemos um workshop agora em junho, com todo o setor produtivo, explicando para registro. A Anvisa tem publicado regularmente guias técnicos para orientar os produtores sobre esses procedimentos. Temos no sítio da Anvisa também as perguntas e respostas frequentes, e atendimentos a empresas no parlatório. Temos feito cerca de 100 reuniões por mês, num clima de transparência, né, dentro do parlatório, para tirar dúvida. A Anvisa tem consciência de que o nosso papel não é receber o processo e dizer que ele está inadequado, né? Ou seja, ganha tempo também da Anvisa se nós, orientando anteriormente a empresa, já recebermos o processo de maneira que ele tenha a sua avaliação sendo feita de maneira acelerada. Temos a priorização, que eu já falei, feita pela RDC 37, com critérios claros sobre priorização. E tivemos uma medida em 2014, simplificação de petições clones, né? Isso é um bom exemplo de como tratar diferentemente procedimentos de risco diferentes consegue dar velocidade. Nós temos aí, em vermelho, a análise completa, que era feita para genéricos e similares clones. A mesma empresa, e hoje em dia não é incomum, tem empresas com 2, 3, 4 companhias produtoras, digamos assim, que pedem registro ao mesmo tempo de um genérico e 2 similares daquele mesmo, ou de um genérico, 2 genéricos de um mesmo medicamento. Nos casos em que isso entra como um medicamento clone, hoje em dia nós fazemos com uma avaliação simplificada, e nós vemos que em 2015, já praticamente 80% desses pedidos foram tratados de forma simplificada. Por quê? Porque o risco é baixo, permite uma análise simplificada, e a análise simplificada é muito mais rápido do que a análise completa. Outras medidas, a norma de pós-registro está em fase final, ela está na agenda da nossa diretoria colegiada agora para o dia 22 de março, né? Ou seja, daqui a poucos dias nós estaremos aprovando essa resolução. Ela possibilita a implementação imediata de alterações pós-registro de menor complexidade, ou seja, trabalhando com a ideia de que procedimentos de baixo risco não necessitam de análise mais complexa. Essas alterações pós-registro elas serão tratadas de maneira de implementação imediata. Segundo, ela cria um conceito, ela consolida um conceito que é importante, que é o conceito da corresponsabilidade. O fabricante, ele tem interesse de produzir mais, de dinamizar o seu mercado, mas tem interesse fundamental também em garantir o seu produto com qualidade. Então, o fabricante, quando ele entra com pedido de pós-registro, ele dá várias informações técnicas à Anvisa que possibilitam essa análise e, se não há risco, esse produto passa a ser implementado de maneira imediata. A Anvisa, claro, tem que monitorar o mercado, a avaliação pós-registro, farmacovigilância, para identificar possíveis problemas e alterações. A nossa expectativa, para os senhores senadores terem uma ideia, é que hoje nós temos 3.635 petições de pós-registro aguardando a fila da Anvisa. Dessas, 2.996 passariam a ser de implementação imediata, ou seja, o fabricante, com a informação prestada à Anvisa, já implementa aquela modificação, restando na Anvisa apenas as cerca de 700 análises, em que é uma alteração de grande monta, uma alteração que exige efetivamente que nós tenhamos segurança de que o novo produto, ou o produto modificado, é exatamente igual, em termos de segurança e de eficácia, ao produto original. Bom, são esses dados que eu queria trazer. De novo, né, eu falei aqui quando o senador não estava presente, e creio que é importante esse projeto de lei. Sei que a CAIS, né, com a senadora Ana Amélia, a senadora Marta Suplicy, o senador Moca e vários outros senadores que têm um interesse especial pelos temas de saúde, ela, sem dúvida, poderá ser debatida, aperfeiçoada, mas eu creio que ela traz para a lei não um caso específico, que, de novo, eu digo, eu creio que é
é um tratamento inadequado, mas ela traz as regras gerais, e dentro das regras gerais, sim, eu creio que se dá segurança, né, jurídica, e várias das ações que a própria Anvisa tem desenvolvido nos últimos tempos terão, com essas modificações no projeto de lei, a possibilidade de aperfeiçoamento. E claro que estamos à completa disposição, né, para mandar sugestões, como fazemos sempre que tem um projeto de lei que interesse, de aperfeiçoamento que consideremos que podem ser realizados. Muito obrigado e estou à disposição para responder questionamentos e perguntas.